Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pluralidades, o nosso podcast aqui do curso Plural. E aqui os nossos queridos participantes. Eu sou Bárbara Luzen, sou formada em Letras Português e Inglês pela UERJ-FFP. Eu sou Eduardo, professor de Filosofia, Sociologia e História, também formado pela UERJ-FFP e com mestrado e doutorado pela UFRJ. Intelectual ele, intelectual. Eu sou Gabriel Mendes, professor de Língua Portuguesa, também formado pela UERJ-FFP e também sou diretor de teatro. É chique. E eu sou o Juarez Júnior, também formado pela UERJ-FFP, sou formado em História e nada contra as outras universidades aqui, tá bom? Temos, inclusive, amigos que estudam em outras universidades. Exatamente. Tá tudo bem. Então solta a batida aí, compadre. E no nosso primeiro episódio nós vamos falar sobre o livro de Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. A mesa está aberta para a gente fazer o nosso bate-papo. Isso aqui é uma conversa, claro, somos professores, né? Mas o nosso objetivo aqui é conversar sobre os assuntos mais importantes. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que pensar por que a gente está falando do Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? De tantos livros, né? Exato. Esse aí foi o escolhido pela UERJ para integrar aí o vestibular 2021, né? Interminável. O quê? O vestibular interminável. Exatamente, gente. Do ano que não acabou, até porque se o ano começa depois do carnaval, nós não temos carnaval. Exatamente. Já não Tu precisa nem brinca falar. com um negócio desse. Você nem Só para brinca com um vocês negócio entenderem o desse. contexto, estamos gravando isso dia 11 de fevereiro. Tá? No que Só pra vocês seria a entenderem. quinta-feira de carnaval, porém. Pré-carnaval. Onde não nós é. não estaríamos nem quero falar gravando. sobre isso. Nenhum de nós estaremos aqui, porém. É vida, né? É isso. Então, o livro escolhido pelo vestibular da UERJ para o exame de qualificação, né, que é o tema aqui, mas a gente não vai ficar preso. Vocês vão gostar aqui o que a gente preparou, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar assim, é a escolha da UERJ, que foge um pouco do que ela tinha feito nos últimos anos. A UERJ foi muito criticada porque, por 2 anos seguidos, escolheu Machado de Assis, por 2 anos seguidos, esqueceu as mulheres, não trouxe outras perspectivas. E aí, aproveitando um pouco, se eu não me engano, foi no ano passado, em 2019, que o Lima Barreto foi homenageado da Flip. E aí, aproveitando todo esse lançamento de biografia que a Lilia Schwartz fez, né, lançou pela Companhia das Letras, a UERJ começou a perceber a relevância de outros autores que têm sido esquecidos em muitos vestibulares, até porque tem aí uma certa cartilha, né, um certo cânone para isso. E aí, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, um autor considerado marginal até hoje, ainda que seja muito relevante, foi escolhido justamente para tentar, pelo menos pelo que a gente entende, para tentar romper com essa tradição que a UERJ já tinha estabelecido do cânone, de um cânone mais respeitado. E é isso. E eu acho que esse movimento que a UERJ está fazendo assim, é um movimento até que a gente encontra em outros vestibulares, né? Quando a gente olha para os vestibulares de São Paulo, a gente vê que as escolhas, né, das obras para compor o vestibular são super fora da caixinha, né? Inclusive rompendo, às vezes, até o que a gente entende como livro de literatura. A né? Unicamp que colocou Sobrevivendo ao Inferno do Racionais. Então, assim, a UERJ talvez esteja aí começando a engatinhar para esse lugar de repensar mesmo, já que ela chama, né, a prova de uma prova de linguagens, então que ela possa aí cada vez mais ampliar esses horizontes. Eu acho que quando ela coloca a Marina Colasanti, né, a linguagem que tinha dentro do Hora de Alimentar Serpentes já tirava a gente de um lugar de conforto, assim, né? Por mais que não fosse ainda uma ruptura tão grande como escolher o Lima Barreto para estar no vestibular, mas quando você já escolhe um texto que já não é tão convencional, isso já mostra uma tentativa de ir se renovando. Fazer uma releitura. Entendendo que tem um olhar aí, de fato, contemporâneo sobre o vestibular e sobre as relações construídas a partir disso. Né? Eu acho que a UERJ, eu sempre gosto de dizer isso, eu acho que a UERJ ela tenta minimamente se posicionar, né, nas suas provas. Assim. Eu acho que a escolha do Lima Barreto para esse vestibular para 2021, no momento em que a gente está vivendo, né, um momento político, um momento em que a gente precisa
precisa aí estar acontecendo esse repensar o que é nação, né? O que é a nação, o que significa hoje sair com uma camisa do Brasil na rua, né? Como você é visto se você sair com uma camisa do Brasil na rua, né? Então eu acho que tudo isso faz parte desse movimento, assim, de repensar que nação é essa que a gente está vivendo, né? Desculpa, Bárbara, mas só dando um ponto que é interessante tocar quando você fala dessa questão da releitura que a UERJ está fazendo, né, que do ponto de histórico e social, do ponto de vista histórico e social, o Lima Barreto ele permite você pensar várias questões que saem dos grandes nomes da literatura. Só que ele está falando isso não estando no pedestal que alguns nomes vão estar já na literatura clássica. O que não quer dizer que não tenha relevância, como a Bárbara já tinha colocado, a grande obra já estabelecida pelo Lima Barreto, trazendo questões muito relevantes, como a questão do nacionalismo, que a gente vai falar aqui na obra de hoje, mas também outras que são inerentes ao tempo que ele estava inserido. Sim. E que, de certa maneira, também traz ali um debate acerca do que é o academicismo, o que é o conhecimento mais dito erudito e popular, também o conhecimento que, vamos dizer, empírico. O Lima Barreto trabalha muito com essa ideia. Na minha formação de história, por exemplo, eu sempre me referencio muito no historiador chamado Edward Thompson, que é um cara que também, em alguns momentos, negou a universidade ou o espaço acadêmico porque ele queria viver empiricamente a realidade histórica e social das pessoas para tentar compreender. O Lima Barreto, em alguns momentos, ele faz isso também na sua trajetória, e isso se torna importante para você ver dentro das obras dele um pouco do que era aquele momento histórico. Então, a gente consegue identificar parte do contexto pela obra. E isso é importante quando a gente fala, por exemplo, do Triste Fim do Policarpo Quaresma, para entender, por exemplo, aquela transição do Brasil num cenário de passagem do Império para a República, numa visão ainda incipiente do que era a ideia de nação brasileira e que se tinha mais dúvidas do que respostas. E hoje, como o Gabriel falou, a gente está tendo também muitas dúvidas acerca do que é ser brasileiro. Então, exato, parece até que é um filme sendo repetido, mas é que, na verdade, é uma obra que se torna quase atemporal, por mais que ela tenha um tempo, no sentido de possibilitar debate do ontem e do hoje. E isso é importante para a gente pensar, né? E, historicamente falando, a prova da UERJ, especificamente, tanto o exame de qualificação quanto o exame discursivo, tem aparecido muito um conceito de memória social. Ou seja, como que a gente lida com o passado, né? Ou seja, é um livro datado, né, do final do século XIX e início do século XX. A obra está dentro desse contexto, mas o que faz essa escolha nesse momento? Ou seja, dentro da história tem um ramo que é a história do tempo presente, onde é o presente que vai definir as escolhas que a gente faz sobre o passado. Então, a história no vestibular, sobretudo da UERJ, aquelas questões que o pessoal conhece, que tem muitas estátuas, por que as escolhas daquelas estátuas, daqueles personagens envolvidos naquele contexto, por que, por exemplo, João Cândido tem uma estátua dele quase 100 anos depois da revolta da Chibata, entendeu? Que outros personagens é quase que imediatamente. Ou seja, essas escolhas, a UERJ tem feito isso muitas vezes. Então, a escolha desse livro é também dentro dessa lógica, né? Claro que aqui o nosso objetivo não é falar questão tal. O nosso objetivo não é isso, é uma conversa, né? Não é dar dica sobre aquela questão. Mas o vestibular é muito mais amplo, né? Historicamente falando, o conceito que está por trás disso é algo que é o tema central aqui da nossa conversa. Eu acho que é um comentário rápido, assim. Muitas das vezes, nós, como professores de pré-vestibular, a gente já ouviu de algum colega, né, falar que a gente é só professor de pré-vestibular. E as pessoas não conseguem, às vezes, perceber o tamanho das reflexões que são feitas em sala de aula. Todo mundo aqui estuda e ensina contextos e a gente ensina a interpretar a prova, mas, às vezes não, né? Muitas vezes ultrapassa isso. Essa reflexão, essa conexão, é uma compreensão de mundo que dá um estalo por conta do cenário que a gente encontra, das questões que a gente levanta. Então, acho que esse é um comentário que vale a pena ser. E aí, pensando junto com a Bárbara nessa questão desse lugar, e aí acho que vale sobre essa discussão, já que você colocou, que a ideia não é aqui falar sobre a prova e tal, assim, especificamente, né? Eu acho que é bacana a gente pensar nesse papel do professor de pré-vestibular, que às vezes a gente ouve essa coisa de que a gente está aqui só para ensinar o cara a marcar uma questão. Mas eu acho que o recorte do pré-vestibular, ele inclusive permite uma transgressão desse lugar, né? Porque o tempo de trabalho é outro, o ritmo de trabalho é outro, né? As relações que a gente constrói dentro de sala de aula são outras.
E eu acho que esse espaço aqui, eu tenho certeza que é muito... eu não diria muito próximo, mas tem muito do que a gente faz em sala de aula enquanto professor, né? Exato. Dessa questão de trocar ideias sobre as coisas e de, a partir da reflexão, falar, olha, a partir dessa reflexão você marca essa daqui, né? Você não vai marcar essa daqui aleatoriamente, né? É um pensamento até chegar lá. Eu acho que isso é muito importante dizer assim. E não é só um processo como se fosse um processo de adestramento alienante. É um processo de uma construção de senso crítico que vai te possibilitar, ao analisar a questão, não só identificar o que tem que marcar, mas como chegar naquela marcação. Então, quanto mais você constrói esse senso crítico, isso é fundamental com a maior amplitude da leitura, da construção de conhecimentos e conceitos que socialmente vão ajudar você a entender aquela questão especificamente, isso falando de humanidades é fundamental, você vai mostrando para o aluno que aquele caminho é possível. Ao trazer, por exemplo, a obra de hoje, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma obra que está sendo cobrada por um vestibular importante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente consegue levantar outros temas para além só de como a obra vai ser abordada na prova em si, mas também temas que são relacionados às questões de história, de sociologia, de filosofia, de literatura, e que, de alguma maneira, vai ampliar o olhar daquele que está se propondo a fazer a ter um senso crítico muito mais amplo a partir dessa obra. Isso a gente poderia citar várias outras, mas ela foi escolhida Sim. E o motivo vestibular óbvio cada da vez lógica. mais exige esse tipo de coisa. Exatamente Esse isso. tipo de reflexão. São os parâmetros da prova que os alunos vão fazer. Eles E têm a que gente buscar isso. tem que Quem tá proporcionar atrás- isso. São reflexões aqui, debates, que a gente nem entrou na obra ainda, mas olha quanta coisa a gente já problematizou. Né? Então, assim, a gente estava conversando aqui antes, né? Que eu até falei com o Gabriel, não vamos parar de falar sobre isso, vamos guardar. Porque assim, fulano é um produto daquela época. Nós, como historiadores, a gente sabe disso, né? Todo homem é o fruto do Produto de um seu tempo. tempo. Né? Não tem como deslocar. E quando a gente tenta fazer isso para algum personagem, a gente está empobrecendo o passado. Sim. Que a gente quer exigir que o personagem se comportasse de uma forma que a gente quer. Então, o passado é tudo a mesma anacrônico, coisa. virou anacronismo. Uma coisa que está faltando muito nas análises de obras é justamente isso. Assim, tem muita gente que fala, não vou ler o livro tal porque o livro tal é machista, porque o livro tal é racista. Quando, na verdade, a gente deveria olhar o livro tal e entender por que ele está sendo racista, por que ele está sendo machista, o que aconteceu naquele contexto, quais eram os pensamentos naquele contexto que valorizavam e deixavam o autor confortável para defender esse posicionamento ou, pelo menos, para expor ele de alguma forma. E como é que a gente traz essas obras para a contemporaneidade, né? Como é que a gente traz essas obras para serem discutidas e refletidas, assim? Porque quando o Juarez fala, né, dessa questão de que o homem é produto do seu tempo, e aí a gente está falando aqui de um homem que é um artista, né? E aí é uma coisa que para mim é muito fundamental, assim, que é como é que o artista lê o seu tempo. Como que ele deixa aquilo que está acontecendo ao redor dele reverberar nele, né? Porque a gente tem o historiador que vai ali, de alguma maneira, tentar criar marcas, né, para um futuro, né, sobre aquele tempo. Mas o artista ele faz isso de uma outra maneira, né? Às vezes o artista ele não está preocupado em criar um legado, em criar uma obra que vai ser lida daqui a 100 anos. E eu acho assim, que é até um problema quando o artista se propõe a construir uma obra que precisa ser lida daqui a 100 anos. Aí Ele vai fazer merda. ele vai fazer merda. Exato. Ele vai fazer merda. Em 5 anos está sendo esquecido. As grandes obras, é claro, o artista ele tenta ali ser memorável, né? Ele tenta fazer o melhor trabalho que ele quer puder deixar a fazer. sua marca. Ele quer deixar a sua marca. Mas eu acho que quando ele tem uma pretensão, não, eu quero entrar para a história da literatura, acho que não é o caminho, assim, né? E o Eduardo ele falou uma palavra que eu acho que é fundamental para a gente entender Triste Fim de Policarpo Quaresma, seu contexto histórico literário, que é a ideia de transição. Né? Ele está colocado em um momento de transição histórica e de transição literária. E aí, entrando na parte histórica mesmo, a gente está saindo de um Brasil império, entrando num Brasil república, extremamente turbulento, sobretudo porque muitas regiões do Brasil nem sabiam dessa transição ainda. Claro que a gente está no centro do Brasil, né, que era a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro.
né? Mas essa questão dessa transição, onde as pessoas não entendiam primeiro o que é a República. Estavam bestializadas, como diria José Murilo de Carvalho. Né? Que temos aí um cenário onde as pessoas não entendiam, não acreditavam e queriam, alguns, o retorno daquilo que era antes. Então, é algo extremamente turbulento. Só lembrando, a gente tem um processo de proclamação da República que é um grande desgaste desde a década de 1870, né, que a gente vê a queda do governo de Dom Pedro II muito forte. E aí tem a proclamação da República, que parece muito mais uma parada militar, né? É tipo um novo 7 de setembro ali, os militares liderando. Então, assim, é um momento onde o Exército ganha muito protagonismo e a Armada, né, a Marinha, não tem destaque. Então, inclusive, a revolta da Armada, aí, que é o contexto histórico, né, o episódio histórico da obra, está exatamente inserido nisso, né? Ou seja, usando uma palavra não tão... conceitual bonitinha, é um recalque, literalmente, da Marinha, que não tem prestígio político igual o Exército, e vai ter todo esse choque aí nesse sentido. Então, esse contexto histórico dessa transição é muito problemático, sobretudo porque a República é um projeto extremamente elitista, né? Ele vem exatamente para dar continuidade mesmo, só muda quem manda. Só muda quem está no poder. Exatamente. Então, essa transição aí é um processo que o Brasil vive durante muito tempo, né? Talvez até a era Vargas ainda, algo muito parecido do que quando era lá na proclamação da República. Eu acho muito legal, porque esse contexto histórico, essa confusão e esse não saber o que está acontecendo e quem é o Brasil, o que é o Brasil nesse momento, é justamente isso que faz o Policarpo estar tão sedento para descobrir o que é ser brasileiro. É por isso que o Policarpo quer criar uma regra, é por isso que ele quer criar uma língua oficial. Ele quer saber quem ele é. Na verdade, ele até acha que ele sabe quem ele é, mas ele quer que as outras pessoas saibam. Há uma necessidade de estabelecer padrões, né? Uma questão identitária. Exatamente. Ser brasileiro é isso aqui. É igual, por exemplo, quando a gente pensa lá no romantismo, né? A gente tem a proclamação da independência e depois a gente tem ali o romantismo. Por quê? Porque o Brasil precisava criar, já que ele era uma nação, precisava de uma nova narrativa, uma nova identidade. E aí você pega os livros daquele contexto e você vê, é quase arbitrário. É isso aqui que é Brasil, tá? O que não é... O resto não é Brasil. Mas é uma construção. Tudo isso é uma narrativa construção. Exato. E é o que a gente vê hoje, né? Essa tentativa de dizer... parece que se você você é contra determinada questão, você não é brasileiro. A solução é saia do Brasil. Sabe? Né? É isso que é um pouco assustador e é isso que faz o Lima Barreto estar no vestibular da UERJ com tanta relevância. E se a gente pega a questão histórica, que o Juarez bem destacou, né? Um autor que eu citei já aqui, repito, José Murilo de Carvalho, uma obra clássica dele, que é Os Bestializados, destaca exatamente isso que o Juarez falou, né? Como essa transição de poder, ela não necessariamente vai trazer uma modificação social ampla. O povão continuava ali abobalhado, sem saber o que está acontecendo. Mudou, saiu do Império, virou República. Mas o que é isso? O que significa isso? Império? No cotidiano, qual que é a diferença? E o Lima Barreto, até pelo lado empírico dele, como eu já falei, ele vai tentar tocar nessas questões, porque o debate do Policarpo na obra, quando ele fala, de certa maneira, como a Bárbara bem citou, e tentar referendar símbolos nacionalistas, isso é um debate que já está acontecendo com diferentes membros da sociedade brasileira, desde as décadas anteriores do contexto de proclamação, que, como o Juarez falou, começa já uma confusão, uma turbulência desde a década de 1870, pelo menos, e dali já começam a construir ideias. O que é ser brasileiro? Que aí, quando a gente estuda a história, e aí o olhar de historiador é muito importante para isso, porque, socialmente, obras literárias como a do Lima Barreto acabam se tornando fonte para a gente entender um tempo específico. E, quando a gente estuda o contexto histórico do século XIX e XX, é perceptível que, na América Latina como um todo, e não é só no Brasil, esses discursos nacionalistas estão sendo fomentados a todo momento. Os países haviam, em sua grande maioria, consolidado suas independências na primeira metade do século XIX e, na segunda metade do século XIX para frente, estão ali pensando o que é ser o Brasil, o que é ser argentino, o que é ser a Colômbia. Essas divisões ainda não estavam consolidadas. E, no caso específico do Brasil, onde o Rio era a capital,
isso começa a se exacerbar de várias formas. Já começam a criar símbolos nacionalistas desde da década de 1860 e 70, começa a tentar remontar a ideia do herói nacional. Isso são símbolos... Aí vai tentar resgatar a ideia do índio, resgatar a ideia da imagem indígena, ou vai construir símbolos que vão ser posteriormente entendidos como heróis, como a ideia do Tiradentes, por exemplo, que quando a gente problematiza as fontes históricas, a gente vê que são narrativas, como o Juarez falou, construídas, e que, na obra, o Policarpo é uma exemplificação disso, assim, de uma pessoa que tem um olhar ufanista e que quer pensar identitariamente aonde ele está pisando. Não só no sentido... Aí depois ele quer se achar, né? Exatamente, quer se identificar. Momento. Mas a gente vai poder falar no decorrer do nosso debate um pouco até mais dos conceitos, né? Do que é o que é o nacionalismo, o que é o patriotismo, enfim. Mas ele está tentando ali identificar o que é esse território, o que é esse espaço, o que é a minha vida, o que socialmente eu faço. Óbvio que do jeito dele, óbvio que o jeito dele não vai ser necessariamente o jeito que aqueles que estão no poder vão querer, né? Já que a obra se passa no contexto das revoltas da Armada, onde Deodoro da Fonseca, posteriormente Floriano Peixoto, são os presidentes militares, no primeiro contexto republicano no Brasil, onde o poder tinha ainda uma perspectiva nacionalista positivista. República da Espada. Exatamente, a chamada República da Espada, início da Primeira República, né, 1889 a 94, onde, naquele contexto, tinha toda uma visão ainda elitista dentro do poder, militarista e positivista, que aí são conceitos importantes que a gente vai problematizando aqui. Existe um ponto muito importante na obra, que o narrador, não só o narrador, os próprios personagens fazem isso, mas o narrador ele constantemente ironiza essas figuras militares. Porque são figuras militares frustradas. É o general que participou da batalha, não sei de onde, mas ele não chegou nessa batalha, Sim. O navio encalhou, sabe? É o capitão que perdeu. Então, assim, é sempre uma galera que gosta de pensar numa grandiosidade da era militar, mas que essa grandiosidade nunca foi concretizada na história. Então, o livro fala bastante isso, e eu acho que é uma provocação gigantesca a gente pensar isso atualmente, né, no nosso contexto. Mas um questionamento sobre essa grandiosidade militar que o Brasil defende em sua história, mas que, se você for olhar os fatos, né, pelo menos a gente não verifica isso tudo, né? Então, o exército brasileiro, o exército na política no Brasil, isso é muito próximo, né? Desde sempre. Desde sempre. Se a gente pegar desde a proclamação da República, primeiro que os 2 primeiros presidentes do Brasil são militares. Né? Aí a gente depois tem a Era Vargas, que vem de uma lógica tenentista também, que tem ligação com o militarismo. Temos do período da ditadura militar. Então, os militares na política no Brasil faz parte da nossa essência na cultura. Né? E parece que é sempre... Aí você vai citando, né, esse percurso... Parece que há sempre uma necessidade de cercear a liberdade do brasileiro através da força militar, né? Um país... E isso é muito louco, assim. Porque é um país extremamente, né, expressivo de muitas formas. Por exemplo, a gente estava aqui falando sobre carnaval. O que é o carnaval no Brasil, né? E aí é uma festa do povo e não é... É o que eu costumo dizer, o carnaval não é apenas você ir pra rua, encher a cara durante 4 dias e não saber o que aconteceu. Mas também, isso faz parte de um contexto, isso tem um motivo, e parece que quando a gente olha para a trajetória, os 2 primeiros, Era Vargas, a todo instante tem alguém ali tentando, não Brasil, se segura Brasil, aumenta esse vestido, tapa esse decote, porque está mostrando demais. Tá se jogando. E o carnaval é um deboche contra isso. Exatamente. E nesse momento histórico que a gente está vivendo, é o que a gente está vendo, cara. Né? A gente vê aí as liberdades sendo cada vez mais cerceadas. A gente não aceita muito bem o que é ser brasileiro. A gente não aceita a nossa cultura, a gente não aceita a nossa fala, o nosso vocabulário. É mais ou menos o que o Policarpo faz também. Porque, assim, quando ele define que as cantigas vão ser as músicas cantadas nas festas, sabe? As cantigas que contam histórias grandiosas do passado. Quando ele fala do tupi, tudo isso é uma negação da realidade, é uma negação do povo. É muito importante a gente pensar isso, porque
O pensamento nacionalista do Policarpo é um pensamento elitista. É o que a elite quer que o Brasil seja identificado. Então, quando a gente fala, nossa, mas o brasileiro não é assim, o brasileiro é assim, sim. O brasileiro é andar descalço na rua, o brasileiro é ir para a praia e depois sentar num restaurante, o brasileiro é carnaval, é samba, é churrasco no final de semana. Então, quando a Jogo gente do Flamengo também. É jogo do Flamengo, sabe? É Maracanã. Eu vejo muitas pessoas que viajam para o exterior falando, nossa, é fácil de identificar o brasileiro, porque é o que fala alto, é o que abraça as pessoas. E tá ótimo! Por que italiano fala baixinho, né? Até quando a gente vai achar que isso é um problema, né? Exatamente. E aí, quando o Policarpo, ele tenta... a língua não é o português. A língua vai ser o tupi. É muito não estar querendo aceitar aquilo que é o fato. É essa língua. E que é produto da nossa história. Né? O português, ele é falado no Brasil, né? Todas as influências que a gente tem, né, das línguas africanas que vieram, né, das línguas indígenas, mas dizimar isso, apagar o português, é uma loucura. É uma coisa que eu sempre comento quando falo do novo acordo ortográfico, que não é novo, tá, gente? Vamos deixar bem claro que isso. Não é mais novo. Que não é mais novo, faz muito tempo. Se ele é novo, eu também sou. Quando eu entrei na graduação, ele já estava... Ele já estava, Então não é novo não, Gabriel é velho. Mas assim, quando a gente fala do acordo ortográfico, ele considera muito a gramática, uniformizar a língua portuguesa quanto a gramática, mas quanto à execução... Não vai acontecer, sabe? Nem a propósito. Vão continuar brigando no Twitter que brasileiro fala de um jeito, que, sabe, portugueses falam de outro, e vai ser para sempre, porque é a nossa identidade, sabe? Então, assim, o Policarpo querer mudar a língua portuguesa, botar o tupi, ele não entende nem de língua portuguesa, nem de tupi, sabe? Tupi, é como se você só fosse brasileiro se você tivesse alguma coisa que nasceu aqui. Isso é uma visão muito, sabe, restrita, assim. E a cultura é da mistura. Não existe cultura pura. É tudo da mistura, né? Então isso é uma coisa assim que é algo que ele tenta buscar e não tem fundamento, porque nenhuma cultura é assim. Exato. Né? Então a gente tem que para mim a coisa que eu acho mais bacana no livro, né, é a questão da terra, de que planta e não dá. Planta e não dá o que ele acha que daria, sabe? Literalmente. Exato, tipo, não. Para com essa ideia, para com esse Brasil idealizado que se plantando tudo dá. Não é isso. E que também não é um problema, né? Seria aí o que a gente pode entender como uma problemática, é essa visão de que o Brasil é esse país puro, com essa terra pura, que você vai colocar ali qualquer coisa e vai florescer lindas macieiras. Não vai. Mas aí é importante também destacar que essa questão do Policarpo, naquele contexto que ele estava inserido, as visões ufanista dele, que ele, na tentativa de pensar uma ideia de nação, era fruto também do período e do contexto que ele estava vivendo. Né? A gente estava falando de um contexto em que está se falando em branquear a população brasileira. Então está se tendo uma negação clara a essa miscigenação, outrora consolidada no período de colonização. Então está se tendo uma negação aqueles que outrora foram escravos e que, nesse contexto, não estão sendo vistos racialmente, dentro do conceito construído de raça, como possíveis para a construção desse corpo nacional que seria o povo brasileiro. Então, está tendo uma negação a tudo aquilo que, entre aspas, seria entendido como popular. O Gabriel falou muito do Carnaval. O Carnaval ele é no século XIX que ele começa a adentrar com mais profundidade no Brasil e, em determinados momentos, vão se ter negações dessas festas populares por vários motivos, né? É uma festa que vem do intrudo, é uma festa que remete àquilo que é negativo, que remete a uma ideia, num contexto de modernidade. Você está falando de Belle Époque, está falando de vou me referenciar pelo que é a Paris, a cidade das luzes. E o Rio de Janeiro, nesse caso, a gente está falando de um contexto pré-Pereira Passos, querendo ou não. Está falando de um contexto de ideias já se consolidando numa perspectiva do Rio de Janeiro ser a porta de se mostrar o Brasil para o mundo. Né? E você não pode pensar nisso que vai ser visto como negativo. E, nesse caso, a construção de uma narrativa que aponte para uma ideia de Brasil que se diferencie de tudo que possa ser entendido como mal visto num contexto onde o positivismo, por exemplo, é muito forte, isso era fruto daquele contexto, né? Fruto daquela época. Ao mesmo tempo,
a gente consegue perceber pelas frustrações das tentativas do Policarpo Quaresma na obra, as frustrações dessas narrativas naquele cenário histórico, que nada é tão bonitinho, tão montado certinho. Você não vai conseguir simplesmente branquear a população, porque você vai trazer um monte de imigrantes pobres da Europa e vai segregar os negros que aqui já estavam, como se nada fosse fazer com que isso fizesse o Brasil o país miscigenado que é hoje. Não, vai não só miscigenar mais, como vai, no futuro, ter que você dar um jeito de arrumar toda essa bagunça que foi feita, demograficamente, socialmente, culturalmente. E aí, no futuro, o que começa a se construir depois é que o Brasil... não, agora, já que não deu certo a ideia do branquear, nós somos um país miscigenado, só que é um país pacífico, é um país que não tem racismo. Não, e detalhe, pensando como isso aparece no vestibular, o vestibular, eu sempre brinco com os alunos assim, o vestibular, se fosse nesse período, ele queria que você referendasse essa narrativa. Com certeza. O vestibular hoje, ele não quer. Ele quer que você tenha um olhar crítico acerca sobre disso. isso. Né? Você vai falar, não é isso. Né? Eu sempre... aí é o contexto histórico. Né? Lá para 2013, 2014, quando eu falava sobre esse tipo de coisa, eu falava assim, a prova de história do Enem é igual o programa Esquenta da Regina Casé, que é a celebração da miscigenação do povo brasileiro. Goste você ou não do programa, da apresentadora, a essência é aquilo ali. Aí eu fui entender, Dudu, quando eu vi que quem escreveu o programa junto com a Regina Casé foi o Hermano Viana, do Ministério do Samba. Sim. Aí que eu fui entender essa lógica, que é um clássico da sociologia brasileira, que é o Mistério do Samba, que ele foi entender a identidade brasileira através do samba. Né? Aí que eu fui começar a juntar as coisas, que nos créditos lá aparecia Hermano Viana e Regina Casé. Eu falei, agora tudo faz sentido conceitualmente. Não, né? E o Hermano Viana, para quem não sabe, né, irmão do Herbert Viana, do Paralama de Sucesso, doutor em antropologia, e o Mistério do Samba é uma das obras clássicas da antropologia social e cultural do Brasil. Né? E que nos mostra um pouco dessa construção identitária e histórica do Brasil pelo samba, assim como tem obras que vão mostrar pelo futebol, pela música, pela bossa nova, dependendo do contexto histórico e social específico. E aí, quando a gente olha para o nosso foco de hoje, que é o Triste Fim do Policarpo Quaresma, a gente percebe isso, né? É um mar de ilusões que passa dentro do personagem principal, que tem um fim trágico, mas é um mar de ilusões que é como se ele encarnasse ali a própria ideia do que era o Brasil na época. E do que os poderosos que estavam naquele contexto com o domínio, porque tudo passa por uma disputa de poder. Por que em alguns momentos a gente vai ter que rebater ou tentar desconstruir o que é o carnaval, o que são determinadas manifestações? Porque o poder naquele cenário te leva para caminhos que, onde você quer manter esse poder, você tem que seguir determinadas regras. Ponto. E, naquele momento, existiam discursos consolidados. E esses discursos passavam por essa ideia elitista de sociedade. Mas aí o Policarpo acaba sendo tendo uma frustração, porque o modelo de nação que ele estava pensando não vai se consolidar, porque o modelo não se consolida dessa maneira, se consolida no empirismo, se consolida na vivência. Não é arbitrário. Não é arbitrário, não é autoritário. De cima para baixo. E toda vez que a gente tentou ter um de cima para baixo, a gente teve não só a ausência do que a gente entende hoje como democracia ou das liberdades individuais, como também foram coisas que deram errado. A gente sempre vai olhar na história, a história não mente, a história mostra os fatos. Quem estuda história com certeza consegue melhor planejar o seu futuro no presente. E aí, com isso, você consegue identificar que os fatos ficam bem claros quando a gente vê que o Policarpo Quaresma está dentro de um cenário onde a ideia de Brasil que se pensava naquele momento deu errado. Deu errado porque não era uma ideia palpável com o que era o Brasil. Até porque, Dudu, cultura se dá na interação. Na interação. É no cotidiano. Né? É uma ideia de cima para baixo, onde é isso. Não. A cultura é aqui, no cotidiano, na vivência. Vale refletir também que, assim, embora o Policarpo esteja proclamando e defendendo esse ideal mais elitista, ele não é da elite. Não. Ele não tem estudo, ele não tem muito dinheiro, ele é da classe média, e eu acho isso de uma carga irônica, sabe? Da classe média brasileira, sabe? É 2020? É 2020. 21. É por isso que eu falo, assim, quando você lê a obra, você olha e fala assim, não é possível, gente, isso não foi escrito em 1911. Porque o Policarpo nada mais é do que a classe média paneleira do Brasil. Sim. Né? E essa é a atemporalidade, sabe? Os cenários se repetem, né? As figuras se repetem. Então, é o pobre, é aquele que é marginalizado, criando teorias para defender e para dar a cara a tapa, para ser preso e morto como traidor, para defender a ideia que nem é dele, né? Que nem surgiu dele. Defender ideias que
excluem Pessoas igual a ele. pessoas igual a ele. Sabe? É coerente, mas é uma questão... É isso. E aí, quando o Eduardo fala da questão do embranquecimento, assim, para mim tem uma coisa que é muito fundamental pra gente pensar a obra, que é quem escreveu a obra. Né? A obra não foi escrita por um homem branco. Né? Ela foi escrita por um homem que não era branco, que era marginalizado, que não tinha grana. E é aquilo, como é que esse cara estava se enxergando dentro desse contexto, dentro desse Brasil que não deu certo, dentro dessa essa ideia de nação que não abraçava quem ele era, que não abraçava os seus iguais. Pelo contrário. Pelo contrário. A grande crítica que ele faz é jogando na cara da sociedade, olha, vocês são assim. E que a maioria das pessoas sequer conseguiam perceber, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito fundamental. É claro que a gente pode... Existem correntes literárias que vão fazer isso, né? Vão olhar a obra e ignorar completamente o seu contexto de produção, o seu autor. Mas para mim é muito difícil porque eu penso que é um artista que produziu isso e ele é atravessado por um contexto, ele é construtor de um contexto e esse contexto é reflexo, essa obra é reflexo desse contexto, né? É claro que Policarpo não é Lima Barreto não é Policarpo, porém as frustrações que a gente encontra no Policarpo, elas dialogam com muitas frustrações da vida do Lima Barreto. Sabe? E é muito louco a gente pensar na história da literatura, onde autores como Lima Barreto têm que ficar disputando espaço a cotoveladas com outros autores. Né? Nesse momento da literatura, assim, a gente vem aí, né, de realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, uma galera que tinha uma escrita que não correspondia, inclusive, com a língua que era falada no país. Sim. Sabe? E o Lima, ele é conhecido, inclusive, por isso, né? Pela sua transformação da linguagem dentro da literatura. Né? Alguns dizem, inclusive, que ele é o cara que faz a transição entre o romance realista e o romance modernista. Né? É ele que consegue construir essa ponte mais sólida. Porque quando a gente vai olhar para os outros autores do pré-modernismo, a galera, queridos, tipo, os sertões, né? Tá num outro lugar da literatura, assim, e aí eu não estou dizendo que é um lugar melhor ou pior, mas está num outro lugar estético mesmo, características, né? Ele foi feito de uma outra maneira. E é a primeira vez na literatura brasileira, quando a gente fala desse período, é a primeira vez que a gente tem uma produção, não pelo Brasil inteiro, mas que não está centrada completamente onde está a grana. Sabe? Porque, assim, se você for olhar barroco, o barroco está centrado em Salvador. Né? Quando você vai para o arcadismo, é Minas Gerais. E aí, do romantismo até ali chegar no modernismo, né? Que o modernismo é onde que sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo, a primeira geração, que é a cidade que estava crescendo assustadoramente no início do século XX no Brasil. Sim. Você tem que entender, é o que eu falo. A produção artística ela vai acontecer onde o dinheiro está. Né? É como você pensar hoje quantos teatros existem em São Paulo. É assustadora a quantidade de teatros que existem naquela cidade, e museus, e quando você olha para o Rio de Janeiro. Assim, né? E aqui a gente precisa ficar disputando espaço a cotoveladas. Né? E quando a gente pensa que o Lima Barreto foi o cara que ainda estava no Rio de Janeiro, porque a gente tem, né, o Euclides, o Graça Aranha, que vão olhar aí para outros lugares. Esse cara ele continuar falando do Rio de Janeiro é uma resistência. Ele precisava falar ele precisava falar do seu contexto. Ele precisava falar daquilo que ele estava vivendo, assim, né? Enquanto outros autores foram para outros lugares olhar, ele falou: não, eu preciso falar daquilo que me atravessa. E por isso que é empírico, né, no sentido da vivência. Ele está atravessado completamente por aquilo, assim. E há não foi uma vida feliz, foi uma vida triste. E há recortes, né? A própria passagem do Policarpo, quando ele vai para o manicômio, tem a ver com a própria internação do Lima Barreto, que por um tempo ficou no manicômio. Sim. É claro que os manicômios são diferentes nesse caso, né? Porque o do Policarpo tem uma ambientação um pouco mais da classe média, e o Lima Barreto não ficou nesse lugar. O Lima Barreto tem relatos assustadores sobre a sua permanência lá.
A própria questão da Zona Norte, né, da zona mais afastada do centro, a zona mais pobre. Então, assim, a gente tem uma outra visão da cidade. Então, assim, eu entendo que o Lima Barreto continua no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro que ele apresenta não era o Rio de Janeiro que estava sendo apresentado antes. Que Rio de Janeiro é esse? Que Rio de Janeiro é esse, sabe? Então, assim, é ele falando, olha, gente, acontece isso daqui, olha, é nesse lugar. Então, eu acho que é muito interessante também esse deslocamento, assim, que acaba saindo e vai para a marginal, né? A gente sai do centro e vai para a margem da sociedade. E eu acho legal isso que tanto que a Bárbara como que o Gabriel falaram, porque, por exemplo, quando a gente analisa... Primeiro, eu acho, Gabriel, que qualquer crítica literária que considera o contexto histórico de formação da obra, eu vou ignorar a crítica. Eu acho assim, loucura. não tem sentido. Menino, você vai desconsiderar tanta coisa. Então, assim, enquanto historiador, para mim isso não faz sentido algum, porque eu consigo ver nas obras literárias, eu entendendo a literatura como uma fonte histórica, e não deixa de ser, e é de extrema relevância, e aí existe muito debate, eu e o Juarez, a gente poderia fazer um podcast só sobre isso, mas existe também hierarquizações sobre fonte histórica e como você olhar para a história por essas tipologias diferentes de fonte. O que eu acho um absurdo, partindo do pressuposto que qualquer fonte são construções dos seres humanos e que, dentro de um determinado tempo e espaço, vão nos permitir lançar olhares. Nem melhores nem piores, são olhares sobre um contexto social específico. Exato. E aí entra uma questão muito clara assim, que a obra toca, né, que a Bárbara falou agora. O Lima vai trazer sentidos que vão além daquilo que é vamos dizer, a porta de entrada do Brasil, porque tem uma caracterização do que é o Brasil vendido lá para fora, né? É aquele filme do Walt Disney nos anos 40 com o Pato Donald encontrando Zé Carioca. Né? Exatamente, assim. Tem uma caracterização ali daquilo que eles esperam do Brasil. Só que o Rio de Janeiro, primeiro que se resume o Brasil ao Rio de Janeiro, e segundo que uma parte do Rio de Janeiro que não necessariamente expressa o todo do que é o Rio de Janeiro. Não é a Zona Norte, não é a ideia de centro-subúrbio, então o subúrbio muitas das vezes vai ser ignorado. Uma relação centro-periferia, centro-subúrbio, a ideia de subúrbio passa a ser negligenciada quando você quer vender uma imagem de nação. Ainda mais num contexto que você está falando de modernidade, num contexto que está falando de ser moderno, entre aspas, e o discurso do moderno vai sempre aparecer historicamente, porque ele acaba revivendo, para quem está no poder, como um discurso positivo, né? Não, eu quero transformar o Brasil numa nação mais moderna. Mas a ideia de modernidade do século XIX passa por uma inserção no sentido de modernidade europeia, que é modernidade francesa, modernidade inglesa, e que não se enquadra com as comunidades daquele momento, não se enquadra com o subúrbio, com a Zona Norte e por aí vai. A Zona Oeste do Rio era o sertão naquele momento ainda. Então, assim, não, isso tudo é negligenciado. A obra, de certa maneira, e aí por isso que eu estou tocando na questão empírica que isso representa, ela vai mostrar isso. E ela vai mostrar também que, como, aí eu vou me utilizar aqui de dois autores, né, dois pensadores nas ciências humanas, que é o Benedict Anderson e o Eric Hobsbawm, que são autores que trabalham a questão do nacionalismo. O Benedict Anderson sempre fala que o conceito de nacionalismo, sociologicamente falando, é um conceito que entende-se a ideia de nação como uma comunidade imaginada. Então, assim, eu posso estar aqui, eu não conheço ninguém que vive em Manaus, no Amazonas, mas se amanhã eu estiver fora do Brasil, apesar de não conhecer quem está em Manaus, a gente tem uma ideia de comunhão que existe entre nós, por diversas questões que formam a ideia de Estado-nação e também a ideia do sentimento nacionalista. E aí, mesmo eu não conhecendo quem está em Manaus, se amanhã eu estiver, sei lá, na Tailândia, sem conhecer ninguém, sem saber o idioma, de repente aparece o cara de Manaus que fala a língua portuguesa, entende minimamente parte da cultura nacional, eu já vou me identificar com ele, vou falar, cara, finalmente se aparecer alguém que se comunique comigo, que aí vai ter um sentimento de identificação, mesmo eu nunca tendo visto ele na vida. Se tivesse sentimento também de pertencimento. Pertencimento. Isso fazendo parte aquilo, né? E, no fundo, é uma construção narrativa, onde é o livro Comunidades Imaginadas, né? Que é do Benedict Anderson, que é um livraço, né? Maravilhoso, né? Eu sou apaixonado. Então, é tudo aqui que é o que ele tenta fazer, imaginar um tipo de Brasil que não existe na prática. A gente pode fazer uma provocação de que, na verdade, isso deveria ter um tom de pergunta, não de afirmação. Mas quando você começou, eu falei, caralho, pode? É uma pergunta. A gente pode fazer a pressuposição de que essa vontade de estabelecer uma consciência nacionalista acaba excluindo o Policarpo da própria nação?
Porque quando ele tenta criar esses padrões, ele acaba ignorando todo mundo ao redor para criar essa nação. E ela não existe. Os parâmetros dele... Né, porque são duas coisas que a gente tem que entender que são diferentes, né? Uma coisa é o nacionalismo, a ideia de Estado-nação, outra coisa é o patriotismo, que são a construção de símbolos dentro da ideia da nação. O Policarpo ele quer muito definir, de forma até ufânica, a definição de símbolos. Assim, eu quero o idioma X, o herói e tal. Idioma, ele é muito... caracteriza muito classicamente ali uma ideia de pátria a ser seguida. Só que essa ideia de pátria ela não pode ser descolada da ideia da realidade, né? O Eric Hobsbawm, que eu citei aqui, ele sempre falava que uma obra clássica que ele escreve com outro autor, Terence Ranger, que é A Invenção das Tradições, e ele também colocava que a nação é uma tradição inventada. Mas que toda invenção tem que ter sentido. Você não vai inventar algo que não seja palpável para aqueles que estão vivendo no cotidiano. Então, assim, até para você falar algo que não seja, entre aspas, verdadeiro, mas que se consolide no senso comum como algo imaginário, isso tem que ter sentido para aqueles que estão vivenciando minimamente. Porque senão você vai falar algo que está fora, descolado da realidade, como ele querer impor o tupi no final do século XIX como língua oficial do Brasil. Isso não vai colar. E aí, com isso, não vai ser palpável com a ideia de nação. E a gente, ampliando para o debate das relações internacionais, é a mesma coisa a gente pegar, por exemplo, pega a questão do País Basco ou de Barcelona, que são espaços que pertencem à Espanha, é um país, a Espanha, são regiões da Espanha, mas que, no sentido de nacionalismo, eles não se veem como espanhol. Por quê? Para aquela região, para o povo que está inserido nas duas regiões, o que estão tentando impor para eles enquanto ideia de nação é diferente daquilo que eles vivenciam. Pô, peraí, mas a minha ideia de nação não é isso que estão passando de Espanha. A minha ideia de nação não é isso que está passando no País Basco. E aí por isso que gera todos os debates, conflitos que a gente tem até hoje, pegando lá só como exemplo, mas poderia citar aqui N espaços globalmente falando, né? E aí, no caso, o Policarpo está num contexto onde a ideia de nação é incipiente, ela não é consolidada, e a gente vai atravessar a primeira metade do século XX ainda tentando consolidar isso. Talvez na era Vargas, talvez não, com certeza na era Vargas, isso começa a dar uma assentada com invenção de narrativas, de tradições, mas é ali que começa a dar uma assentada, dos anos 20 para frente. Mas no cenário do Policarpo, está falando de um cenário ainda que a ideia de nação brasileira é mais frágil, e nós, em 2021, a gente já está debatendo aqui, o que é andar com a camisa do Brasil hoje na rua? Que quando a gente, talvez, nós todos fôssemos crianças... Mas a camisa do Brasil amarela. Sim, amarela. Sim. A representatividade azul, que isso tem hoje. É amarela. Por exemplo, eu tenho uma foto no meu Instagram que eu tirei na sua casa, no sofá da sua casa, com uma camisa amarela do Zé Carioca. E aquela camisa... Foi na Copa do Mundo. Eu assisti um jogo da Copa do Mundo, depois eu fui para sua casa que a gente ia gravar alguma coisa. Uhum. E aquela camisa, assim, eu joguei a camisa fora. Porque eu pensei assim, cara, eu não posso mais usar essa camisa. A representatividade dela é distinta. Eu tenho uma camisa do vôlei que eu amo vôlei, mas ela é amarela e eu não vou pra academia com ela. Exato. Porque eu fico, não, o que vão entender, né? E olha que louco, assim, isso, né? De que a gente chegou no momento de temer usar uma cor para sair às ruas, porque isso vai fazer com que você seja lido de uma determinada maneira, né? Começou assim, né, uma ressignificação, né, artística, cultural desses símbolos nacionais, inclusive das cores, né? Porque a gente chegou em um momento em que parece que se você tem uma camisa do Brasil, você tem um pensamento político estabelecido, né? Se você se diz brasileiro, se você é brasileiro. Se você é brasileiro, você tem que se comportar, dessa forma. E eu acho muito, muito utópico você pensar nessa coisa de que como é que a gente constrói ali um padrão de nação com um país do tamanho do nosso. Né? Onde, dentro de uma mesma região... Gente, eu não estou falando, por exemplo, falando do Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, bizarras. Espírito Santo e Minas Gerais. Como é que você quer um padrão, querido? Não tem como. Só no Sudeste são países diferentes. Exatamente. Mas esse é o problema do pensamento
não é totalitarista, mas o pensamento extremista de nunca olhar o outro, né? Exato. Então é sempre você não é, sabe? Porque você não se encaixa no que eu sou. Eu acho que esse é o problema. Inclusive, quando olha pro outro, acha que sabe mais do outro do que o outro. Sim, Né? Porque, por exemplo, se a gente olhar... É uma visão etnocêntrica. Olha, É, sinto te você informar, tem você está base. sendo errado, né? Se você acha É. que é assim, não, você está sendo errado. Exato. Não. Você não. É de outro jeito. É você nesse não. É igual, por exemplo, né? Fica com uma impressão de que nós o cara do Sudeste ele sabe mais do que é ser nordestino do que o nordestino. Não. Você dessa conta, você está sendo nordestino errado. Tem você a não questão, gosta de pimenta e você é nordestino, que nordestino é você. tem a questão da Tá sendo língua errado. também, né? E a gente pode fazer um parâmetro. Por muito tempo, as pessoas questionavam se eu era... se eu gostava do Brasil, se eu tinha amor à minha pátria, porque eu fiz português e inglês. Olha isso, gente. Sabe? Mas você fez inglês. Você é Eu falei, traidora. sim, eu sei. Você fala inglês. Aham. Você ouve música em Beleza. inglês. Eu sei. Mas e você defende o Brasil? Claro que eu sempre defendo soube, o Bárbara, Brasil. eu sempre Sabe? soube. E as pessoas ficavam chocadas quando eu defendia o cinema nacional, a música brasileira, sabe? Não vai falar mal do brasileiro. Ah, mas brasileiro... não vai falar mal. Que droga. E aí todo mundo fica... Ué, mas como assim você gosta do Brasil? Sabe? E aí a gente nega... E tem um pouco da questão ufanista e bem extremista do Policarpo, que é essa coisa de... Se você gostar do que é de fora, você não gosta da sua nação, né? Se você defende o que é de fora... Parece briga de diva pop. Assim. Se você gosta de Briga de Rihanna, diva pop, você é. não pode gostar de Beyoncé. Gente, pelo amor de Deus. Dá pra gostar São de todo duas mundo, sacoleiras gente. do Alcântara, né? Uma vende roupa de malhar, outra vende calcinha, e é isso. Tá tudo bem. Melhor definição pra dicotomia que não O existe, Gabriel né? acabou de comparar a Beyoncé com uma sacoleira de que vem Mas, calcinha. querida, você Eu pega adoro. lá as roupas que ela tá fazendo lá com a Adidas. Ela comprou tudo no Alcântara. Você pega as roupas da Rihanna, das calcinhas, tudo comprou no Alcântara. É isso. A diferença é que elas têm dinheiro pra uma lace mais poderosa. E fala inglês. É isso, querido. Ali, ó, similar. Exato. Nesse momento agora todo mundo perdeu um pouco. Peraí, a gente tem que Não, é. voltar. Não, o Gabriel Porque, acabou assim, com a nossa a gente acaba- concentração. Sorry. Nesse momento eu só quero falar sobre a roupa da... Sorry. Alcântara. A calcinha ou a calça de malhar? Como é que seria Alcântara em inglês? Eu vou trazer um Bárbara? ponto, então. Eu vou trazer um ponto que aí, pegando um pouco dessa ideia de construção de nação... Dudu é a né? pessoa centrada do grupo, vocês perceberam, né? Não, calma aí, vamos organizar Não essa porra espere. aqui. Eu vou Isso tentar de trazer, então, para o meu campo ainda. Quando a gente fala exatamente isso que a Bárbara e o Gabriel estavam falando, por exemplo, como que eu vou falar de um Brasil se tem diferenças no próprio Brasil, dentro do próprio Rio de Janeiro, dentro do próprio Sudeste e... Isso é um Gonçalo, né? Se a gente for falar de uma questão do Brasil em termos de território, que é um território continental, né, no sentido geográfico, como você chapar como algo único, né? Tem um autor da sociologia, o Max Weber, que ele... Sou apaixonado mesmo. O Weber ele fala num conceito chamado tipo ideal. Meus alunos que não souberem sobre isso, vou puxar a orelha. E o tipo ideal ele meio que determina ou consolida. O Weber faz isso tentando demonstrar em dois conceitos que ele trabalha muito. O tipo ideal e o conceito de ações sociais. Ele vai falando, o tipo ideal é quando você tenta consolidar algo de uma maneira mais generalista. Então, assim, o que é o tipo ideal do brasileiro? O que é a idealização que estão dizendo ser Brasil? Eu tenho uma questão que aconteceu comigo numa situação na Colômbia, que eu estava na Colômbia, em Medellín, anos atrás, vendo um jogo do Brasil contra a Colômbia de futebol, e um amigo brasileiro que estava lá também, vou citar o nome dele, Felipe, que é estudante da UERJ, de História da Arte, inclusive. Acho que é FP também. Eles iam falar, mas... O Felipe não gostava de futebol. E aí, quando ele passou perto do jogo, os colombianos já chamaram ele. Felipe, vem aqui ver o jogo. Nós estamos vendo Brasil e Colômbia. O jogo foi até 1-1. Isso em 2012. Não gosto de futebol, não. Como assim? Você não é brasileiro? Sou brasileiro. Mas por que você não gosta de futebol? Porque eu não gosto. Eu gosto de outras coisas. Não, mas aí por quê? Já tinha meio que a priori determinada a ideia de que ser brasileiro passar por gostar de futebol. E o cara pode gostar de carnaval e não gostar de futebol e vice-versa, ou pode gostar dos dois. Pode não gostar de nenhum. Ou pode não gostar de nenhum. Só que é o que Um que se equivocado, né? Vamos dizer. Oi? Esse Um também- equivocado, né? Desculpa, gente. Nesse caso, a gente Eu não, vai ter que... não não é estou brasileiro, querendo desculpa dizer aí. que eu vou entendê-lo. Porém, vamos lá. Mas aí o que eu Tenho quero... até amigos que são assim. Então, o Weber ele vai dizer o quê? Que a ideia do tipo ideal meio que cria, é como se fosse um conceitão, né? Um guarda-chuva. Diz ali, ser brasileiro é isso. Só que isso não, e o Weber destaca isso não vai especificar
o cotidiano, as realidades, os locais. Para você entender o que é brasileiro, você tem que ir em cada lugar do Brasil e não chapar uma coisa única. E aí, por exemplo, dialogando com a obra, existia uma imposição naquele contexto histórico de tentar consolidar uma única ideia de Brasil. E aí o personagem que é ufanista, nacionalista ufanista na obra, que é o Policarpo Quaresma, ele está dentro de uma classe média, como a gente falou, que está querendo também chapar uma única visão. Que, eu quero que o Brasil seja o que fale utopia, eu quero que o Brasil seja o que tenha isso, o que tenha aquilo. Só que ele desconsidera, assim como boa parte da elite da época desconsiderava, que o Brasil não tem como ser algo imposto somente com aquilo que querem colocar, que a elite ou quem está no poder quer colocar. Porque tem variações culturais que você só vai entender na empiria, no que o antropólogo chamaria de trabalho etnográfico, né? De você ir lá realmente vivenciar a experiência local para você entender característica daquele espaço, daquele povo, daquela cultura. Então, assim, não tem como você entender o Felipe só porque você está vendo um jogo de futebol, que eu citei aqui, tal como você não vai ter como entender as Marias espalhadas pelo Brasil ou os Joãos só achando que é brasileiro, então a característica dele é essa. Não. Por isso que o Weber diz que é um tipo ideal, mas que para você entender as especificidades, que é o que ele vai chamar de ações sociais, você tem que ir para Pro campo. Dudu, não tem como. e sobretudo porque a identidade ela é construída de duas formas, né? A forma como a gente se entende como brasileiro e quem não é brasileiro entende o brasileiro. Né? Essa construção. Ambos tipo ideal, mas o que a gente entende, nós somos pessoas completamente diferentes, certo? Então, assim, nós somos brasileiros, existem algumas coisas que nos unem. Outras não. E é muito mais que não une do que une. Sim. Né? Então, nós somos pessoas, somos amigos e muito mais coisas nos diferenciam. Então, mas é aquela percepção da identidade de como nos enxerga. O Felipe, como assim você não gosta de futebol? Né? Seria uma brincadeira, uma provocação, porque o Dudu é botafoguense. Como assim você é botafoguense otimista? Porque a essência do botafoguense é o quê? Ser pessimista. Shade, né? O flamenguista Shade. como eu, é o quê? Claro, tem que falar sobre isso. Tocar e jogar sal. Exato. Botar o dedo na ferida. Como flamenguista precisa ser o quê? Otimista, não é isso? É a percepção que a gente característica tem construída, sobre determinados né? grupos. Né? No caso do botafoguense é triste mesmo. Não tem nem motivo para ser feliz, no caso. Caminhando Shade. para a reflexão, eu acho, mais do fim do Policarpo, assim, porque a gente precisa pensar no título da obra. Assim. A obra já condena, ou pelo menos já se posiciona, falando, olha, isso é triste. Né? Isso que acontece é triste. E aí a gente precisa pensar um pouco qual é o resultado de todo esse esforço. Né? Porque, na verdade, nada mais, na obra, pelo menos, a gente percebe que é uma simbologia de um trabalho feito em vão. Né? De um trabalho na verdade, que você só tem os resultados contrários. Né? É uma narrativa de negativas. Exatamente. Né? Isso não acontece. Isso não acontece de diversas formas. Não é só o nacionalismo do Policarpo que não acontece. É esse Brasil unido, essa sociedade igualitária, essa justiça, o ouvir o povo, sabe? Porque o Policarpo é o povo. Vale dizer isso. Então, assim, o ouvir o povo... Não, no fundo, as autoridades vão decidir o que elas querem e é isso. E dane-se Policarpo. É isso. E ele vai ter que cumprir aquela missão lá, né? Na hora de levar os presos, né? Sim. E tem uma coisa, né, que para mim, acho que a Bárbara, não sei se pensa dessa maneira também, que não tem um artigo no título. Né? Ele começa com a palavra triste. E isso faz com que esse sentimento seja fundamental para a leitura da obra. Quando você coloca o triste, não, é triste. É triste. Uma leitura mais melancólica, né? Uma leitura mais melancólica. Isso já te dá o tom da leitura, sabe? Você já vai lendo, assim, porque ainda mais que tem uma obra dentro de um contexto, a gente sabe, assim, que o nome da obra não é Triste Fim de Policarpo Quaresma para pregar uma pegadinha em você e no final dá tudo certo. Não. Você vai lendo sabendo que aquilo ali... Sim. Vai dar ruim em algum momento. Vai dar ruim em algum momento. Né? Tem um autor da segunda fase do modernismo, que é o Marx Rebelo, que ele escreve personagens que não têm a possibilidade de felicidade. Assim, você vai lendo a obra e a ideia é que eles não têm fuga possível. Né? E é o Policarpo Quaresma. Ele não tem a possibilidade de uma outra coisa.
E a prova disso é o título da obra. Né? Você vai lendo, em algum momento até, porque se você, ali, de alguma maneira, você simpatizar com o Policarpo, com a personagem, você, poxa, queria que de alguma maneira ele chegasse a algum lugar, mas ele não chega. E você sabe que ele não vai chegar. E você só tem essa sensação, se tem em algum momento de que você gostaria que desse certo, é porque a obra é legal. É porque a obra é boa, ela é bem escrita, então ele te cativa, ele te prende. É igual montagens de Romeu e Julieta, onde você torce pro final ser diferente. Todas sabe? as vezes, Todas não as vezes. importa. Mesmo sabendo. Não Você sabe importa. que... Você pensa, século XXI, gente, ninguém vai adaptar. mudar, né? Ninguém vai... Exato. Faz uma adaptação. Mas se fizer uma adaptação, Você não vai gostar. já era. Sim. Perdeu aquilo que Perdeu a aura do do negócio. sublime dentro daquela obra, entende? É como o Policarpo. A gente vai acompanhando e fica... Poxa, mas o nome é Triste Fim de Policarpo Quaresma. E é Triste fim. Triste Fim, E é vai importante acabar. pensar que não é pessimista. Não é uma visão pessimista, porque talvez essa seja uma palavra que venha muito à cabeça todas as vezes que a gente pensa em alguma coisa triste. Né? A pessoa está sendo negativa, a pessoa está sendo pessimista. Não é uma visão pessimista, é uma visão real. Realista, É meio realista. que... exatamente, é o resultado das ações que foram É muito desencadeadas, concreto. sabe? Tipo, não há outro fim. Não há. Não, e é a explicitação Entende? de um cenário de uma maneira mais palpável possível. Assim. É a demonstração de que aquilo era a realidade de um contexto histórico específico que ele está incorporando em um personagem para explicitar por esse personagem como a ideia de nação, da maneira que estão pensando ou da maneira que alguns querem consolidar, não vai dar certo. Vai terminar como um triste fim. Né? E não é triste destino, sabe? Não é sobre a trajetória. Não é a triste vida. A trajetória você vai acompanhar para chegar ao fim. Até o fim. Sabe? É sobre o não. Não é sobre possibilidades, é sobre o não. Sabe? E isso tá claro no título da obra. Assim. Você já abre o livro sabendo, tipo... Vai ser triste. Vai ser triste. E é triste, assim. Porque eu acho que a gente constrói aí relações, né, do Policarpo com o Lima, mas o indivíduo ele não sabe lidar com a decepção. E é um livro sobre se decepcionar com tudo aquilo que você acredita. Todos nós já nos decepcionamos. E ele acreditava bastante. E ele acreditava bastante, sabe? E não é ele acreditar, não é um acreditar, por exemplo, que o Flamengo vai ser campeão e não ser. Não é isso, sabe? Um ideal de vida, né? É um né? ideal de vida. Pra ele era Gabriel, mas eu sou possível. apaixonado É uma missão, né, que ele tem. Uma missão, sabe? E eu fico pensando muito assim, se o fim não fosse esse fim, como seria a vida do Policarpo lidando com essa decepção? Sim. Lidando com ele ser obrigado a viver anos e vivendo... É quase uma bondade do Lima Barreto ter matado o Policarpo, né? Sim, É quase como, assim, olha, é melhor você morrer do que melhor você você lidar morrer. com as consequências do que o seu sonho não é alcançável. Exatamente. É muito cruel, assim. É muito cruel. E é muito atual, sabe? É muito atual. A questão é que a gente percebe que esse fim é negado o tempo inteiro na contemporaneidade. Essa decepção... parece que as pessoas vendam os olhos Tá para só com a essa peneira. decepção. A negação da mudança, Exatamente. a negação dos pensamentos, Exatamente. a negação do outro tem a ver com isso, né? Então, nós vivemos numa geração, não, né? Porque não é só a nossa geração, são várias gerações juntas que são grandes policarpos. Exato. E o outro, quando você fala do outro, o outro é a prova viva da mudança. E quando você é racista, homofóbico, transfóbico, machista, você está simplesmente querendo apagar aquilo que te mostra que as coisas são diferentes. Que as pessoas são diferentes de você. Então, é a constante esfregada na cara. Olha, o mundo é diferente. Mas a galera nega. E detalhe, o vestibular, que é um pano de fundo dessa conversa, Quer que que você bata de frente com isso. Exato, Né? exato. E exatamente não são escolhas aleatórias. A obra, o autor,
as problemáticas, volta aquilo que eu falei no início, a questão da memória. Como que a gente vai olhar para esse tipo de passado? E essas escolhas são importantes para esse tipo de problematização. Sim. Né? Esse tipo de nação autoritária de cima para baixo, onde quer que o brasileiro seja daquele jeito, daquela forma, isso não se enquadra. Nunca se enquadrou de forma nenhuma, mas porque agora a UERJ, que tem esse quadro de trazer mesmo polêmicas, né? Por que ela está se comportando dessa forma? Né? Tem a questão do contexto histórico, que tem a ver com a República da Espada, no contexto dos militares na política brasileira, que é um fracasso. Né? O Deodoro da Fonseca fica há pouco tempo, Floriano Peixoto é questionado aqui, é questionado no sul do Brasil. Beleza, ele reprime, certo? Mas a República da Espada acaba. Né? Então, assim, é triste também, existe um fim para os projetos dos militares. Né? Então, são coisas que são interessantes e pensando como que isso pode aparecer factualmente, né? Em questões de história também. Né? Essas questões das revoltas armadas que não são clássicas na UERJ. Né? Tem questões lá de 2006, se eu não me engano, uma questão discursiva de história sobre a revolta federalista. Né, que relata com a revolta da Armada também. Ou seja, não é um tema clássico na UERJ. Muito provável que apareça isso nesse exame de qualificação. Né, que tem essa questão do início da República ali que a gente conversou mais cedo. Complementando a fala do Juarez, o período da República da Espada como um todo não é um dos que mais cai na UERJ. Já teve questão sobre encilhamento, a política do encilhamento, mas assim, não é recorrente. Só que aí é possível, com esse olhar crítico que a prova coloca e esse querer que o estudante que está fazendo a prova, que o Enem também tem parcialmente essa pegada, e a UERJ já é assumido ter essa pegada, querer que esse estudante que está realizando a prova tenha essa pegada crítica ao olhar para questões como essas e não naturalizar aquilo que já está sendo consolidado como proposta, como aquilo que o Gabriel citou agora, né? Aqueles que estão vendando os olhos para as mudanças do mundo, para o progresso do mundo. Né? A gente está num contexto histórico onde cada vez mais bandeiras e direitos individuais são debatidos e muitos se negam a falar disso. Aqui o nome do nosso curso e nossa iniciativa, né? Plural e pluralidades. Então a gente está falando o quê? De um contexto onde a globalização cada vez mais é presente, cada vez mais o contato cultural com o outro se faz presente, só que como você dialoga com esse outro sem ter o conflito? É a necessidade de criar pontes, né? E de refletir sobre as pontes que são criadas. Né? De insistir que não dá mais para viver em bolhas. Em bolhas. Não dá mais. E não significa que ao você respeitar quem está fora da sua bolha, ou fora, como o Juarez citou, nós somos aqui pessoas diferentes que temos coisas em comuns e coisas não em comuns, mas nós estamos aqui. A questão toda é entender que o diferente não necessariamente é ruim, você não hierarquizar culturas, não hierarquizar pensamentos, não entender que a sua visão seja melhor ou pior do que a do outro, é aquela música, nem melhor nem pior, apenas diferente. Então, assim, você parte do princípio de que um olhar etnocêntrico não cabe no século XXI, não cabe em hipótese alguma. Então, a gente tem que sempre partir da ideia de que, ao entender que a cultura do outro ela tem espaço tanto quanto a sua, desde que cada um se respeite, é o caminho que não só teremos uma sociedade melhor e mais plural, como também é o caminho que a prova espera que os estudantes tenham. E aqui uma coisa importante, né? Botando o pé no chão em relação ao concurso. Goste você ou não, a prova é assim. Então você tem que fazer o que a prova pede. Eu acho que, no fim de tudo... Ela não é sua mãe. Exatamente. Eu acho que, no fim de tudo, a gente pode entender uma mensagem, talvez de esperança, que a UERJ esteja passando com esse livro, sabe? É de falar, olha, todo esse pensamento opressor, todo esse pensamento restritivo, todo esse pensamento ultrapassado, antiquado, ele chega ao fim. Uma hora ele tem que parar. Ele tem que sabe? parar. E então, triste, eu acho né? que a UERJ muito clara falando. Triste. Lide com isso. É triste. Lide sabe? com isso. Eu acho que esse é o pensamento final É. que a gente pode assumir. Exato. Eu acho que seria legal de encerrar assim. Exato. E assim, só para a gente reafirmar alguma coisa importante, você que está assistindo aqui o nosso primeiro Pluralidades, você pode mandar sugestões, né? Não só vendo, mas também ouvindo, mas mandar sugestões para a gente nas nossas redes sociais, sobretudo no nosso Instagram,
né? Claro que a gente vai conversar sobre outros assuntos, né? O vestibular não é nosso foco central aqui, a gente vai falar sobre outras coisas que vão ajudar nessa formação conceitual, nessa formação crítica reflexiva, que é né? nessas reflexões. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ex-alunos que já estão na faculdade vão assistir, vão ouvir isso, né? Porque o podcast eu assisto, eu gosto de ver, né? Eu também prefiro ver coisas. Por isso que eu sou muito virgem nesse universo do podcast. Assim. Eu nunca ouvi um podcast, gente. Sorry. Eu tenho... eu vejo bastante, sobretudo quando estou lavando louça, né? Então, assim, são momentos completamente aleatórios que você pode otimizar para fazer isso. Então, assim, tem sido uma iniciativa muito legal e eu queria agradecer ao Gabriel, ao meu amigo Dudu, a Bárbara também, por aceitar que é uma ideia que a gente já tem há muito tempo, né? Tinha até um nome, Diálogos Atroar, que eram nós três, né? E, enfim, o tempo foi passando e finalmente estamos aqui fazendo isso, que é uma conversa com 4 pessoas, desculpe a falsa modéstia, né? Extremamente inteligentes, pensando sobre coisas importantes que vão te ajudar no vestibular e você também entender o mundo de uma forma mais complexa, né? A vida, intelectualmente também falando, né? A, B, C, projeto de cima para baixo. Não, o indivíduo, ele pensa. Ele é plural. Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar e falar, não, tupi, porra nenhuma. Eu não vou falar, mesmo se ele souber falar, e se ele fala que não? Né? Então, isso é uma pauta assim, central que a UERJ gosta muito de importante polemizar. é sair da caixinha. Deixar de pensar... Sempre. E pensar nesse lugar, né? De quando que esse livro foi escrito. Num lugar onde tinha uma galera tentando sair da caixinha, né? Ele não está em 2021 no vestibular à toa. Exatamente. E com isso, nós encerramos o nosso Pluralidades número 1. Tá? Então, se você gostou, quem está assistindo pelo YouTube, aí se inscreva no nosso canal. Aquele negócio de sempre, né? O joinha, aquela coisa toda. Pô, a gente está tendo um trabalho... Joga no grupo da família. Isso. Joga Aquele grupo de estudo que você tem com seus amigos lá, manda, divulga. Pô, você vai fazer a prova da UERJ, aí, o triste fim do Policarpo Quaresma. A gente quer que o seu final no vestibular não seja triste igual foi dele, né? Cara, é profundo, né? Não é? Gostou? Deixa eu falar. Tchau, gente. Até a próxima depois dessa. Tchau, Um beijo. Juarez. Mas não é? Daqui a pouco ele ia falar que vocês vão presos, vão morrer. É pra não ir presa, é pra não morrer.